Bem-vindos a mais esse episódio do meu canal, em que a gente fala sobre cirurgia cardíaca, cardiologia, entre outros assuntos relacionados ao coração. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a válvula mitral, né? A válvula mitral é uma válvula que ela fica entre o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, né? E quando o ventrículo esquerdo ele bate, a válvula vai fechar, tá? Para que não haja refluxo de sangue para o átrio, tá? Quando o ventrículo está relaxado, essa válvula mitral ela vai abrir para deixar o sangue entrar dentro do ventrículo, tá? Passando pelo átrio. E aí o ventrículo vai encher e durante a sístole, quando ele contrair, ele vai ter sangue para bombear esse sangue para a circulação sistêmica. É basicamente isso. E existem basicamente duas patologias da válvula, tá? Uma é quando a válvula ela é estenótica, ou seja, ela não abre adequadamente quando ela tem que abrir, tá? E a outra é a regurgitação mitral, que ela quando ela tem que fechar, ela não fecha adequadamente, tá? E isso daí causa um refluxo de sangue do ventrículo para o átrio, como eu mencionei anteriormente. Se você gostou do conteúdo, se você tem acompanhado o meu canal, por favor, inscreva-se, compartilhe e deixe seu comentário. Bom, vamos falar um pouquinho primeiro sobre a estenose mitral. A estenose mitral, tá? No Brasil, a principal causa é a doença reumática, é uma sequela da doença reumática. Então, o paciente tem uma dor de garganta quando ele é mais novo, tá? E isso daí causa uma alteração imunológica que acaba atacando a válvula, como também pode atacar alguns outros órgãos-alvos, tá? Isso daí causa, então, a estenose mitral. Para a estenose mitral, nós temos duas abordagens, tá? Uma é o que a gente chama comissurotomia mitral, em que existe uma fusão das comissuras da válvula mitral. A válvula mitral ela tem dois folhetos, o anterior e o posterior, e aí as comissuras é a interseção desses folhetos, tanto de um lado como do outro. A gente fala medial e lateral, tá? Então, a gente acaba abrindo essas comissuras para facilitar a abertura da válvula quando ela precisa ser aberta, ok? Então, esse daí é um dos tipos da cirurgia, das técnicas que a gente utiliza. A outra é a troca da válvula, tá? Num outro capítulo eu falei sobre os tipos de próteses que a gente pode escolher em caso a troca da válvula mitral seja necessária, que são as próteses mecânicas ou biológicas, tá? E então, esse daí é o outro tipo de cirurgia que a gente vai estar fazendo para a válvula mitral. Agora vamos falar sobre a regurgitação. A regurgitação mitral, ela tem várias etiologias, tá? A gente fala que ela pode ser primária, secundária, tá? A secundária a gente não vai falar muito aqui, mas é quando o ventrículo ou o átrio ele tem alguma alteração em que causa geralmente uma dilatação da válvula mitral, e isso daí causa uma regurgitação, porque os folhetos, né, que se fecham quando o ventrículo bate, eles acabam, o envoltório dele, o anel dele acaba dilatando, e aí os folhetos eles não coaptam adequadamente, isso daí causa uma regurgitação do sangue, do ventrículo para o átrio. Então, esses daí são as causas secundárias. As causas primárias, né, também tem a reumática, mas a principal é a causa degenerativa, né, um envelhecimento da válvula, tá, em que a gente pode ter prolapso da válvula, a gente pode ter um dos folhetos da válvula que tem uma conexão com o ventrículo através da cordoalha, essas cordoalhas podem romper, tá, e causar então um prolapso da válvula, um flail da válvula, que a gente chama, e isso daí acaba causando então a regurgitação mitral.
E aí, basicamente, a gente tem 2 tipos de cirurgia para a gente estar fazendo na válvula mitral no caso de regurgitação mitral, que são os reparos e as trocas. As trocas a gente já falou, tá? Inclusive num outro capítulo a gente falou, num outro episódio a gente falou sobre os tipos de próteses, que são as mecânicas ou as biológicas, tá? E hoje a gente vai estar falando de reparo. Reparo de válvula mitral, a gente tem basicamente 5 técnicas para a gente poder estar fazendo, tá? Vamos falar então do primeiro deles. O primeiro deles é quando a gente faz uma neocorda, né? Então, está tendo um prolapso, está tendo um fleio por causa de uma ruptura de cordoalha, ou então porque esse folheto está em excesso, e aí através a gente usa uma sutura, tá? Que vai colocar ela para baixo, e a gente vai estar conectando essa parte que está prolapsando de volta no lugar dela, puxar ela para baixo, no ventrículo, através de uma neocorda, tá? A outra é através de uma ressecção de folheto, tá? Isso daí é muito comum no folheto posterior da válvula mitral. Então, esse segmento da válvula mitral que ela está prolapsando, a gente corta ela, tá? E as bordas adjacentes de onde a gente faz essa ressecção, a gente sutura, e então a válvula mitral não vai estar mais regurgitando, prolapsando. Então, essa é uma segunda técnica. A terceira técnica é o que a gente chama de sliding repair, tá? O que a gente faz? A gente desattach, a gente desinsere o folheto posterior do anel mitral, tá? Encurtando ele e também fazendo uma ressecção do folheto posterior para evitar, então, um prolapso desse folheto posterior. Então, a gente faz essa técnica de sliding repair para evitar o movimento anterior sistólico da válvula mitral. Outra técnica é a comissuroplastia, que é quando a gente tem, então, uma regurgitação na área da comissura, tá? A gente fecha a comissura, tá? Com um ponto de prolene, e aí então aquela área não vai estar mais regurgitando. Essa é a quarta. E a quinta é o que a gente sempre faz, é a anuloplastia. Então, quando o anel da válvula está dilatado, a gente faz uma anuloplastia para estar diminuindo esse anel mitral, e isso daí vai facilitar a cooptação dos folhetos da válvula mitral, prevenindo, então, e tratando a regurgitação. Então, só para resumir, reparo da válvula mitral é simples e os resultados têm que ser excelentes, tá? O risco de um reparo mitral é praticamente igual a uma apendicectomia. Existem 5 técnicas em que a gente usa para quase todos os reparos mitrais, tá? Que são técnicas bastante simples. A primeira delas são as neocordas. Segundo, ressecção de folheto. Muitas vezes o folheto posterior, na maioria das vezes. Terceiro é o sliding repair, tá? Que a gente faz uma ressecção do folheto posterior e a gente desinsere o folheto posterior para estar diminuindo o comprimento dele, a altura dele, e evitando o que a gente chama de movimento anterior sistólico da válvula mitral, que é um problema grave, tá? E a gente, através do ecocardiograma, a gente faz essa decisão antes da cirurgia se a gente vai fazer isso ou não. E isso é importante para evitar problemas futuros para o paciente. O quarto é a comissuroplastia. E o quinto é a anuloplastia, em que a gente diminui o anel mitral para estar prevenindo futuras regurgitações e tratando regurgitação mitral. São basicamente isso. Se você está gostando desse conteúdo e tem interesse sobre mais informações sobre cirurgia cardíaca, cardiologia e informações sobre o coração, por favor, deixe seu comentário e a gente pode estar planejando os próximos episódios aí do nosso canal
baseado nos seus comentários e nas suas sugestões. Muito obrigado.